Boa tarde, meus irmãos. Deus abençoe a cada um. Em nome de nosso Senhor Jesus Cristo. Graças a Deus, estamos juntos mais uma vez para adorar o Senhor. Deus abençoe os irmãos em Itapipoca, no Ceará. Pastor Mendes e os irmãos aí junto com ele, Que Deus abençoe vocês aí. Deus abençoe o pastor Mendes nessa missão, nesse trabalho, e que Deus te abençoe ricamente. E vocês estão nas nossas orações, Itapipoca, você não esquece de orar, Só lembrar de pipoca. Deus abençoe, pastor, em nome do Senhor Jesus, E ontem nós estivemos em Santa Maria da Boca do Monte. Foi uma grande bênção, porque o irmão Antenor, pai do irmão Didi, estou vendo ali a irmã Letícia, seu pai, Deus te abençoe. A gente se conhece há muitos anos e é um prazer ter o senhor aqui conosco aqui, É como diz o salmista, no Salmo 122, alegrei quando me disseram, vamos à casa do Senhor ali parar os nossos pés, E ontem nós batizamos o pai do irmão Didi. Ele já está com 83 anos, se eu não me engano, o irmão Antenor. E a última vez que eu estive ali, eu disse uma palavra apenas para ele, E eu disse, o senhor não deseja se batizar em nome do Senhor Jesus Cristo? E ficou quieto. Aí a irmã Sandra disse, olha, ele não para de falar que quer se batizar. Aí depois, a última notícia, eu soube, ele estava no hospital, deu pneumonia e por pouco ele teria ido a óbito. Eu fiquei preocupado porque eu soube que ele queria se batizar, E qual filho, a filha, que não quer ver um pai, uma mãe batizado? E ele é um homem de carreira política e tudo. Só que chegou no fim da carreira, da vida, e tem que se preparar. Foi o que eu falei para ele, para encontrar o Senhor, E ele inculcou aquela palavra, se preparar, E ele voltou do hospital já bem debilitado. Vocês viram na filmagem, não foi possível nem mergulhar ele na água, porque as pernas dele não dobravam assim, nem o corpo, O Ronaldo estava junto com a gente e ele se batizou. Foi o desejo dele, O pastor Osmar me mandou um áudio, foi o desejo dele. E ontem mesmo ele ainda dizia para a irmã Sandra, e o pastor não vai vir para me batizar? Ele bem fraquinho já. Aí cumpriu o desejo ontem. Ele se batizou em nome de nosso Senhor Jesus Cristo. O pastor Osmar disse, isso é como o ladrão da cruz, Ele não precisou se batizar, foi só o desejo dele, Ele estava falando direto com Jesus, O ladrão da cruz não falava com um pastor, ele falava direto com Jesus, ele não falava com o sacerdote, ele falava direto com Deus. Lembra de mim quando entrar no teu reino. E ele disse, hoje tu estarás comigo no paraíso. Deus abençoe a todos vocês através da internet aí em Maceió, Alagoas, irmão Manel Josia fazendo a transmissão através da caixa de som, a transmissão desse culto, aí o irmão Benevaldo aí em Cuiabá também transmitindo através da rádio web, que alcança vários países e alcança também o Brasil. E todos os irmãos estão conectados conosco nessa tarde. Então nós retornamos ontem, foi difícil para chegar. Nós saímos antes das 9 da noite e vim chegar em casa depois do meio-dia de hoje.
Irmão, foi a maior enchente de todos os tempos. Foi maior do que o primeiro ciclone, né? Quando a gente foi debaixo de chuva. O irmão Ronaldo gosta sempre de estar filmando, ele foi filmando ali. E em Mariante a água já estava quase passando por cima da ponte, né? O rio, você olhava os rios, estava feio. A gente estava indo no caminho, aí a gente olhava, estava feio o rio, não estava bonito não. Mas a gente foi, estava indo por fé, eu queria batizar o irmão. E aí quando voltamos, o GPS indicou que nós tínhamos que ir por Lajeado. Ele disse, irmão, vamos para o Lajeado. Aí eles disseram que Mariante, o rio já estava passando por cima da ponte, né? Não era para ninguém passar ali. Chegamos em Lajeado, eu disse, não, Lajeado é fácil. Desce ali, não, Lajeado ele já levou nós para a Rota do Sol. A Rota do Sol já nos levou ali para Carlos Barbosa, Bento Gonçalves, né? Deus abençoe o irmão Milton, aí Bento Gonçalves, né, que está nos acompanhando. Passamos aí perto da sua casa. Mas ontem não dava para chegar em lugar nenhum, porque era tanta barreira que tinha, barragem que tinha caído, barranco, pedra, árvore, poste. Onde a gente ia tinha que fazer desvio, e isso já era 2, 3 horas da madrugada. Polícia ali dizendo não dá para ir. Aí onde eu disse, irmão, temos os irmãos aqui em Caxias, vão ter que acordar agora quase 4 horas da manhã. Aí Deus abençoe o irmão Jefferson, a irmã Fabiana. Aí liguei, aí ela atendeu. É bom ligar sempre no Zap, né? Quase ninguém dorme, né? Eu liguei no telefone, ninguém atende, né? Aí quando eu liguei no Zap é para dormir, né? O pessoal fica ali assim no Zap, dorme. Aí, graças a Deus, você estava no Zap, irmã Fabiana, porque se você não estivesse no Zap, nós íamos dormir no posto de gasolina. E, graças a Deus, a gente conseguiu chegar hoje e ainda a rodovia tudo trancada. É devagarinho ainda, mas, graças a Deus, estamos aqui, né? Atos dos Apóstolos, capítulo 1, versículo 8. Mas recebereis a virtude do Espírito Santo, que há de vir sobre vós, e ser-me-eis testemunhas, tanto em Jerusalém como em toda a Judéia e Samaria, até os confins da terra. Então voltaram, verso 12, então voltaram para Jerusalém, do monte chamado das Oliveiras, o qual está perto de Jerusalém, a distância do caminho de um sábado. Todos estes perseveravam unanimemente em oração e súplica, com as mulheres e Maria, mãe de Jesus, e com seus irmãos. Vamos a Apocalipse 20. E vi um grande trono branco, que estava sentado sobre ele, de cuja presença fugiu a terra e o céu, e não se achou lugar para eles. E vi os mortos, grandes e pequenos, que estavam diante de Deus, e abriram-se os livros, e abriu-se outro livro, o qual é o da vida, e os mortos foram julgados pelas coisas que estavam escritas nos livros, segundo as suas obras, e deu o mal aos mortos que nele havia, e a morte e o inferno deram os mortos que neles havia. E foram julgados cada um segundo as suas obras. E a morte e o inferno foram lançados no lago de fogo. Esta é a segunda morte. E aquele que não foi achado escrito no livro da vida foi lançado no lago de fogo. Grande Deus. A nossa oração, nossa fé é que o nosso nome está no livro da vida do Cordeiro desde antes da fundação do mundo. Que teus filhos sejam agraciados, abençoados nesta tarde, em nome do Senhor Jesus Cristo. Que recebam cura para os seus corpos, o batismo na sua alma do Espírito Santo. Nesta hora de arrebatamento,
nessa hora tão terrível, nesse tempo tão enganoso, tu chegaste no fim do caminho também, na tua vida terrestre, quando foste vendido, traído, cuspido, maltratado, e morreste para nos dar a vitória. Tu tiveste aquela conferência ali no Getsêmani. Hoje estamos aqui num tempo de conferência dentro de Apocalipse 10, 8 a 11. Mas teremos o mundo um dia que rejeita as conferências, terá sua última conferência. Ó Deus, dentro de Apocalipse 20, verso 15. Nos dê tua graça enquanto estamos nessa conferência aqui, nessa tarde, em nome do Senhor Jesus. Amém. Pode assentar, meus irmãos. A última conferência, né? O profeta pregou a mensagem conferência, né? E conferência com Deus. Eu estava ouvindo essa semana, essa mensagem é muito tremenda, né? Onde a Bíblia é cheia de conferências. O mundo também é cheio de conferência, né? Houve a primeira conferência, que foi a Conferência de Genebra, a Conferência de Paris, e os governos sempre estão dentro de conferências, né? Os médicos, os engenheiros, tem que existir conferências para discutir, né, os pontos de vista, os assuntos, e assim sucessivamente. Nós também temos a nossa conferência. Nós temos aquela conferência com Deus. E eles estavam ali no cenáculo, depois que Jesus subiu ao céu, em uma conferência. Eles estavam ali. Jesus disse para eles ficarem em Jerusalém até que fosse revestido do poder. Então, eles ficaram ali até, eles não podiam sair, até que o Espírito Santo viesse. De repente, muitos foram embora. É o problema da impaciência, né? As pessoas não têm paciência. Muitos não creram, mas 120 ainda ficaram no cenáculo, né? 500 deles foram embora, mas outros ficaram ali porque eles creram na palavra. Ele não disse quando o poder ia descer, mas o profeta disse que eles também estavam proibidos de pregar aquela última mensagem que Jesus deixou para eles, a mensagem da sua ressurreição, sua morte, sepultura e ressurreição. Eles só poderiam pregar depois de ser revestido do poder. Vemos que tantas pessoas estão pregando sem estar revestido do poder, porque eles saem antes da conferência terminar. Assim aconteceu com os discípulos de João Batista, né? Não ficaram até o fim da conferência, porque tinham um convidado para aquela conferência que era Jesus, e João Batista tinha uma mensagem. Você pode ver em Atos 19 que o apóstolo São Paulo disse: recebeste o Espírito Santo desde que creste? Nem ouvimos que haja Espírito Santo, mas na conferência João Batista tinha dito: eu vos batizo com água, mas aquele que vem após mim vos batizará com o Espírito Santo e com fogo. Mas eles não ficaram até o fim da conferência. Esse é o problema. Você não fica até o fim da mensagem. Você não examina toda a mensagem. Você apenas ouviu uma mensagem, mas não ouviu a série toda. Foi o que diz o profeta. Aí você sai dizendo muita coisa que ele não disse. Você sai pregando muita coisa que ele não pregou, porque você não ficou até o fim do sermão, até o fim do ensinamento, até o fim da vida cristã. Você começou, veio até o meio, do meio foi embora, mas aquele que perseverar até o fim será salvo, né? Então, nós vamos chegar até essa última conferência, porque uma delas você tem que estar. Se você não esteve na conferência do Monte das Oliveiras, tem que estar na conferência do cenáculo, porque no cenáculo foi onde eles serviram a última ceia.
Foi no cenáculo que eles tomaram a última ceia. Foi no cenáculo que ele deu o pão molhado com vinho para Judas Iscariotes. Foi no cenáculo que ele disse: o que tens que fazer, faça agora. E Jesus mandou descer, vir aquele mesmo cenáculo, aquele mesmo lugar, da última ceia. E ele esteve ali no Monte das Oliveiras com eles. Então, se você rejeita a conferência dos trovões, do novo nome, a conferência de Malaquias 4, 5 e 6, Lucas 17 e 30, Apocalipse 10, 8 a 11, existe uma última conferência que você não escapa. Você é obrigado a estar nessa última conferência, nessa última reunião. Você é obrigado a estar ali nela. Agora, São João 5 e 27, e deu-lhes o poder para exercer o juízo, porque é o Filho do Homem. É o Filho do Homem. Deu-lhes o poder para exercer o juízo. Olha, e vi um grande trono branco, Apocalipse 20, 11. E o que estava sentado sobre ele, de cuja presença fugiu a terra e o céu. E não se achou lugar para eles, e vi os mortos, grandes, pequenos, o Gari, o Hitler, os presidentes, o garçom, a garçonete, todos, grandes e pequenos, o governador, o vereador, e vi os mortos, grandes e pequenos, que estava diante de Deus, e abriu-se os livros, e abriu-se outro livro, que é o da vida, e os mortos foram julgados pelas coisas que estavam escritas nos livros, segundo as suas obras. Você pode ver que aqui não tem fé. Aqui eles terão que ser julgados pelas obras. Porque quando você tem fé, quando você tem a fé dos trovões, você não chega no juízo do trono branco. Porque a fé dos trovões te muda, te transforma, te arrebata, te leva no rapto. Aqui eles são julgados segundo as suas obras. E aqui é onde o profeta disse que muitos até serão salvos por ter dado um copo de água. Porque eles, sem saberem, Hebreus 13, hospedaram anjos. Sem saberem. E deu o mar os mortos que nele havia. Quantos morreram já em naufrágios, como no Titanic e outras embarcações, que morreram ali no mar, foram jogados. E deu o mar os mortos que nele havia, e a morte e o inferno deram os mortos que neles haviam. E foram julgados cada um segundo as suas obras. Aqui você não é julgado por obras. Nessa conferência dessa tarde, você é julgado pela fé. Fé. Agora, uma fé batista não te coloca lá. Uma fé metodista também não te coloca lá. Uma fé pentecostal também não te coloca lá. Se você pensa que entra com ela, não entra. Tem que ser a fé dos 7 trovões, revelados, profetizado nesses últimos dias, por Apocalipse 10, 8 a 11, pelo ministério da esposa. E deu o mar aos mortos que nele havia. E a morte e o inferno deram os mortos que nele havia. Foram julgados cada um segundo as suas obras. E a morte e o inferno foram lançados no lago de fogo. Esta é a segunda morte. E aquele que não foi achado escrito no livro da vida foi lançado no lago de fogo. Agora, São João 5, ele deu poder, e deu-lhes o poder de exercer o juízo, porque é o Filho do Homem.
Agora, Jesus Cristo é o alfa e o ômega, o primeiro e o último. Alfa é a primeira letra do alfabeto grego, ômega é a última. Então ele é o primeiro e é o último. Ele foi o primeiro em Jesus. Com o nome Jesus, ele é o último em Brana, com o nome Brana. Agora, não estamos falando do homem, carne e osso. Estamos falando de Deus com um novo nome nesse último dia. Foi dado a ele o quê? O poder do juízo, o poder de julgar. Agora, Jesus, com 5 letras, ele disse: não vim julgar, não vim destruir, eu vim salvar. Agora, quando ele disse: o Espírito Santo vier, uma palavra contra ele não tem perdão. Eu estava lembrando da mensagem, há um homem aqui que pode acender a luz, Billy Paul, filho do profeta, que partiu não faz muitos dias. No parágrafo 138 ele disse: meu filho Billy Paul, ele fala durante o sono, mas ele não tem sonhos com muita frequência. Ele teve uma outra noite que o perturbou. Disse ele que sonhou que estava numa igreja, e eu não tinha entrado ainda. Disse que quando eu entrei, fogo saltava dos olhos. E eu disse: o tempo está aqui, está terminado. Todo mundo começou a gritar: eu não posso, meus filhos. Vamos ao Apocalipse capítulo 1 para ver esse sonho. O irmão Brano disse que o sonho era bíblico, que Billy Paul não tinha nem conhecimento dessa escritura, e Deus lhes deu um sonho, que estava em Daniel e Apocalipse 1. Em Daniel, quando ele aparece, ele vem com seus olhos como chama de fogo. Ele disse: pai, dos seus olhos saltava fogo. Você dizia: o tempo já não é mais, tudo acabou. O irmão Brana se assusta quando ele prega a mensagem a almas que estão em prisão hoje. Ele disse: Deus, se é assim, eu tenho filhos que ainda não entraram. Apocalipse 1, verso 14: e a sua cabeça e cabelos eram brancos como a lã branca, como a neve. Veja, quando João veio aqui em Apocalipse, é o mesmo que Daniel viu ali em Daniel capítulo 10. E os seus olhos como chama de fogo. E no sonho de Billy Paul ele disse: dos seus olhos, pai, saltava fogo, você levantava as mãos e dizia: o tempo acabou, e as rochas rolavam, o juízo estava vindo sobre a terra. Tira o olho do homem, não é o homem, é Deus com outro nome, com o nome da perfeição. No nome de Jesus você entra, mas no nome perfeito, é o número, é um nome de juízo. Você não tem um novo nascimento, o sangue, você está condenado. Hoje você pode entrar através do batismo nas águas em nome do Senhor Jesus Cristo. Atos capítulo 2, versículo 38, cumprimento de Mateus 28 e 19, você entra. Porque se você não se batizar no nome do Senhor Jesus Cristo, você não pode entrar na perfeição do novo nome. E ele diz: dos seus olhos soltava fogo. E Apocalipse capítulo 1, João, quando ele viu os seus olhos como chama de fogo. Apocalipse 2,18 também. E ao anjo da igreja de Tiatira escreve: veja ele como filho de Deus durante as 7 eras da igreja. Isto diz o Filho de Deus, que tem os seus olhos como chama de fogo. Então o sonho era escriturístico. Ali não era meramente um homem, era Deus numa carne. Era Deus mesmo numa carne, virando as costas para a audiência e dizendo: a cor da roupa
a rua que aquela pessoa morava, o problema que teve há 30, 20 anos atrás, e por quem estava orando. Não era o homem. Jesus, como homem, dormiu no barco, teve fome, teve sede. Mas como Deus parou a tempestade, chamou Lázaro lá do sepulcro, depois de morto por 4 dias e 4 noites. Como Deus, como homem, ele chorou junto à tumba, porque era um homem, estava num corpo humano, mesmo que era um corpo sem pecado, mas era humano, tinha sentimento como nós, tinha as mesmas paixões que nós temos, como os profetas. Agora, quando ele estava em Brana, ele também cansava. Mas quando a inspiração descia, era Deus mesmo. Ele dizia o seu nome, o seu endereço. Oh, este mundo não soube dar valor. Esse mundo não reconheceu, como ele pregou a presença de Deus não reconhecida. Por isso o mundo está sofrendo juízos, o cumprimento da palavra, guerra, os rumores de guerra, terremotos. Olha o Brasil sendo assolado por enchente, por um calor que ninguém suporta. Mas exalta o pecado, como a cidade do Rio de Janeiro, quantas vezes já foi assolada por enchente, por tantas coisas, dominada pelo tráfico de droga. Oh, estão lá exaltando uma cantora que está trazendo rendas para o município, para o estado, para o país. Veja depois que esses jogos terminam, veja depois que esses shows terminam, é o juízo. Quantas vidas inocentes que morrem por bala perdida, crianças, desde criança. Olha o nosso estado, a condição que está sendo assolado, Santa Catarina, Paraná, São Paulo, é o juízo. E tudo isso estão preparando uma plataforma para o anticristo. E as igrejas, mesmo o grupo dessa mensagem, caminhando para o Concílio Mundial de Igreja, porque tem rejeitado a mensagem, o mensageiro, um profeta sempre foi um juízo sobre a terra. Sempre. Onde um profeta pisa seus pés é juízo. Quando Samuel chegou ali em Belém, os anciões vieram tremendo: tua vinda é de paz ou de juízo? Ele ia para ungir um rei no lugar de Saul, que Deus tinha rejeitado. Tivemos a conferência no Jardim do Éden, diz o profeta. Adão, Eva e Deus. Deus trouxe uma mensagem, mas depois houve outra conferência da igreja, Eva com a serpente. A serpente trouxe outra mensagem. E Eva decidiu ficar com a mensagem da serpente, porque tinha mais brilho, era mais atrativa. E a mensagem de Deus falava de morte. A mensagem da serpente dizia que não ia morrer, que Deus queria apenas era o coração. Deus te quer completo. Nossos corpos são templo do Espírito Santo.
Ele quer ser teu senhor, o senhor da mulher, o senhor do homem. Ele disse, nós tivemos a conferência do Mar Vermelho, do Monte Carmelo. Jonas teve uma conferência dentro do ventre do peixe, do grande peixe, da baleia, 3 dias e 3 noites em conferência, em oração. E você veja só que o profeta disse que Jonas tinha que procurar aonde era a direção de Jerusalém, porque Salomão disse que a oração tinha que ser feita em direção a Jerusalém, em direção ao leste, da onde ele vem. Disse o profeta, eu sempre batizo para o lado direito, direção do leste. Jonas, 3 dias e 3 noites com algas, com o roto da baleia. Você já imaginou bem, 3 dias e 3 noites ali? Jonas foi um sinal da ressurreição. Mas ele teve uma conferência com Deus. Ele teve que se sujeitar a Deus ali, naquele compartimento ali na barriga daquele peixe. Se você não quiser se sujeitar a Deus aqui, você vai ter que se sujeitar num hospital, você vai ter que se sujeitar em cima de uma cama, reconhecer que Ele é o Senhor, você precisa dEle, você precisa encontrar com Ele, senão você vai chegar na última conferência, que é o trono branco, onde todos vão comparecer sem fé, só com obra. Que tipo de obra então você tem, se você não tem a fé dos trovões, a fé de arrebatamento? No barco aquela noite, eles estavam tendo conferência. Eles estavam lembrando da multiplicação de peixe, de pão. Estavam contando, que maravilha. Nunca vimos um homem como este. Ele faz nos lembrar os dias de Eliseu, os dias de Moisés no deserto. Sua conferência, lembrando a ressurreição de Lázaro, do filho da viúva de Naim. Eles lembraram da sunamita também. Que eles ouviam a história, mas agora era real. Agora ele pegava pão, 2 peixinhos e 5 pães, e alimentava 5.000, ainda sobrava. Ele era aquele Deus que estava em Moisés. Ele era aquele Deus que estava em Elias, que estava em Eliseu. E eles estavam numa conferência e Jesus dormia. Jesus descansava. Enquanto ele se reuniu para poder falar sobre o quê? Sobre os seus milagres. O que nós fazemos nas nossas conferências? Falamos sobre o quê? Sobre tricô, costura, sobre a próxima série. Nós nos reunimos para falar sobre o quê? Sobre a próxima Copa do Mundo, o próprio Campeonato Gaúcho. Nós nos reunimos para falar sobre o quê? A próxima conferência que haverá no Pará, do meio ambiente. O que nos interessa isto? Se interessa para o Brasil, para o mundo que vai ser destruído, conforme Malaquias 4, que vai virar pó e cinza. Nós nos reunimos para quê? Para falar sobre 7 trovões, sobre a mensagem de João. Você pode ver que cada dia mais vai se levantar homens, vai se levantar mulheres contra essa mensagem. Mas Deus nos deu essa promessa: nenhum mal te sucederá, praga alguma chegará à tua tenda. Se for jogar na água, elas não vão te afogar. Se for jogar no fogo, ele também não vai te queimar, nem vai chamuscar os teus cabelos. Estarei contigo. Ele prometeu estar contigo. E você nessa conferência, nessa tarde, aonde você está, aqui no Brasil, fora do Brasil, através dessa internet, você está na conferência de Apocalipse 10, 8 a 11. Se você rejeita essa conferência, você vai à última conferência,
Qual é a última conferência? O juízo do trono branco. Essa é a última conferência. E de repente, uma grande tempestade no mar. Enquanto eles estavam contando dos milagres, do nascimento, da manjedoura, de Simeão, de Ana, uma tempestade. Jesus dormindo. Já pensou um homem dormindo e água caindo sobre ele e ele não acorda? Jesus dormindo. E eles foram. Aí eles lembraram que Jesus estava com eles. O problema de nossas conferências é que esquecemos que Jesus está conosco. Fazemos como a Igreja Maria, que depois da festa foram ter uma conferência, as mulheres com as mulheres, os homens com os homens, e foram comer, e foram cumprimentar os parentes. Depois de 3 dias de viagem, se deram conta, e o menino de 12 anos, e Jesus? E se cumprindo Isaías, pode uma mãe esquecer do seu filho? Maria esqueceu. E saíram procurando. Onde estava ele? Estava no templo. Porque a Escritura disse que ele estaria no templo. Malaquias 3. Estava no templo. Discutindo com os doutores. Tendo uma outra conferência. E ela chegou desesperada. Meu filho, teu pai e eu, aflitos, nós estamos te procurando por 3 dias. Mulher, que tenho eu contigo? Não convinha estar nos negócios de meu pai. Estou tendo uma conferência aqui sobre Isaías 9:6, Isaías 7:14, Salmo 22. Estou aqui tendo um menino de 12 anos, juntamente com aqueles doutores, falando de coisas que eles tinham conhecimento, mas não tinham revelação. A esposa hoje, João está tendo uma conferência com a esposa, com o ministério. Conferência sobre o quê? Sobre a história da minha vida? Não, sobre a história dos selos, dos trovões, do novo nome, da mensagem arrebatadora. Isso é que nos interessa, porque quando eles estavam tendo aquela conferência, não puderam fazer nada. Senhor, perecemos. Ele levantou, repreendeu o vento, repreendeu o mar, houve calma. Ele estava ali. Aqueles 10.000 demônios que vieram do inferno para afogá-lo, lhe obedeceram. Se voltaram às trevas novamente. Ali estava o Criador. Aqui está a esposa do Criador, a noiva, a esposa de nosso Senhor Jesus Cristo, Apocalipse 10, 8-11, ela está aqui. Ela não deixa ele dormir, ele não dormitará, ele não cansará, ele tem asas como águia, é o nosso Senhor Jesus Cristo. Você crê assim? Mas ele teve a conferência do Getsêmani. E São Lucas disse que o seu suor, e na conferência do Getsêmani, quem estava lá? Estava Pedro, Tiago e João, dormiram. Na conferência do Getsêmani, quem estava lá? Satanás. Quem estava também lá? Deus. O cordeiro, o sacrifício estava ali. E na conferência do Getsêmani, foi mostrado para ele o caminho do Gólgota. Ele nunca tinha cometido adultério, mas ele tinha que levar os nossos adultérios, tinha que levar nossas mentiras, tinha que levar nossa prostituição, toda a safadeza do homem, da mulher, ele tinha que levar. E foi apresentado diante dele doenças, mentira, trapaça, tudo que nós fizemos. Tu terás que carregar isso aqui. Ele sofreu na conferência do Getsêmani mais do que sofreu no Calvário. Porque no Calvário ele sofreu no corpo. No Getsêmani foi no espírito, foi na alma. E ele chegou a dizer: Pai, se for possível, passa de mim esse cálice.
3 horas em conferência. Ele voltou, os discípulos dormiam. Um tipo da igreja dorme nesse dia. Enquanto a esposa está junto nessa conferência, a igreja dorme. Até que ele chegou e disse: agora, olha o sofrimento, seu suor caiu na terra como gotas de sangue. O sangue que ele derramou no Gólgota, do seu corpo, o sofrimento que teve, nem se comparou com o sofrimento do Getsêmani por mim e por você. Até que ele disse: pai, ele tinha que decidir naquela conferência. Toda conferência tem que ter uma decisão. Tem que assinar uma ata, um documento. Ele disse: sim, pai, não a minha vontade, mas a tua. Desde Gênesis 3:15 até os Salmos, até os profetas, ele tinha que cumprir. Levar a minha mentira, meu adultério. Você que adulterou, você que mentiu, mente, ele levou sua mentira. Ele teve que subir ali como um mentiroso, como um adúltero. Ele chegou e disse: Deus meu, por que me desamparaste? Por quê? Não posso estar num adúltero. Aí eu entendi porque Davi era o homem segundo o coração de Deus. Lembra o que fez Davi? Eu entendi. Porque eles mentiram, porque eu menti. Por que me desamparaste? Tenho sede. Não era uma sede de água, lhe deram vinagre. Tentaram lhe dar um calmante. Ele tinha sede por você, ele tinha sede. Hoje nós temos que ter a sede pela verdade, a sede pela mensagem da hora, a mensagem do dia. Porque senão você vai chegar na última conferência, o juízo do trono branco, porque você tem rejeitado essa conferência de graça, de fé de rápido, a conferência do selo, dos trovões, do novo nome. Deus te abençoe. Bondoso e amado Deus, nós te agradecemos por esta hora. Nós te agradecemos porque a esposa também está nessa conferência do Getsêmani. Ela tem chegado na conferência de Atos, capítulo 2. Ela tem se enchido do teu Espírito Santo. Ela esteve na conferência, ó Deus, da ilha de Pátimo. Ela viu todas essas coisas quando foi mostrado a João. E hoje ele tem comido esse livro, esse livrinho, profetizado outra vez. Senhor, eu não quero estar na última conferência. Eu quero estar nesta conferência. Nessa conferência, conferência da esposa. Nos dias do irmão Brana foi a conferência de Apocalipse 10, 1-7. E a esposa daquele dia esteve nessa conferência. Hoje estamos nesta conferência aqui. Abençoa teus filhos, dando a graça e a bênção e dando a cura, Pai. E que teu Espírito Santo venha e convença eles do pecado, da justiça e do juízo. Para que eles convertam seus corações e se identifiquem contigo no tua morte, no teu sepultamento, sendo batizado no teu santo nome. Recebendo o teu nome no batismo. Mudando de vida. É o que pedimos em nome do Senhor Jesus. Amém.